desistir de te buscar e te seguir. Meu tudo em tudo é Cristo Salvador, digno és de louvor. Cristo Salvador, digno és de louvor. Quando eu caio em tentação, logo me estendes tua mão. Meu tudo em tudo és. Sendo erguido pelo amor, quero viver pra teu louvor. Meu tudo em tudo és Cristo Salvador, digno és de louvor. 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 Bom dia, gente bonita, que alegria estarmos juntos mais uma vez na manhã deste domingo para cultuarmos ao nosso Deus. Eu quero convidar você agora para unir-se a nós neste ato de adoração. Quero convidá-lo para fechar os teus olhos e orarmos ao nosso Deus, rogando a bênção do Senhor para este tempo em que estaremos juntos aqui, celebrando aquele que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nosso Deus, nosso eterno Pai, queremos expressar a Ti a nossa gratidão por mais este dia, este novo dia que o Senhor concede-nos, e a bênção e a oportunidade de podermos ter este encontro com o Senhor neste momento. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela semana que está se iniciando hoje, e mais uma vez nós temos a plena certeza de que o Senhor está aqui conosco, presente em nossas vidas. E queremos aproveitar agora esta oportunidade para, juntos, numa só fé, numa só esperança, num só amor, queremos expressar ao Senhor toda a nossa adoração e todo o louvor que lhe é devido. Queremos que o Teu nome seja glorificado, seja exaltado, através de todos os atos da adoração que nós estaremos realizando neste momento ao Senhor. Abençoa-nos através da Tua palavra que nós iremos ouvir, através dos louvores, dos cânticos. Ó Deus, que ao mesmo tempo em que o Senhor seja glorificado por tudo, mas que sejamos edificados por aquilo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, cada família que está participando conosco neste momento. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, ele vai dizer assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que linda promessa que nós encontramos aqui na palavra de Deus. O nosso Deus, ele supre todas as nossas necessidades. E de fato nós temos experimentado isto a cada dia da nossa vida, mesmo neste tempo de pandemia em que nós estamos vivendo, mas nós temos provado da fidelidade, da bondade do Senhor e do suprimento do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Deus tem cuidado de nós. Por isso, nós queremos neste momento orar ao nosso Deus para agradecermos juntos aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Bênçãos sem medida têm sido derramada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Com certeza você deve ter motivos nesta manhã, neste dia, para agradecer a Deus. E também, com certeza, você deve ter motivos de oração, nas quais você gostaria neste momento de compartilhar com o Senhor. E também quero convidá-lo para que você compartilhe conosco também o seu pedido de oração, para que nós, como igreja, possamos estar intercedendo pela sua vida. Quero aqui compartilhar alguns motivos de oração e para que possamos então interceder a Deus, ao nosso Deus nesse momento. Primeiro são motivos de gratidão. O primeiro motivo de gratidão que eu queria compartilhar com vocês é a cirurgia que foi feita na sexta-feira agora sobre a Aline, a filha do irmão Levi, da irmã Selma, uma cirurgia que nós estávamos já aguardando o momento oportuno para ser realizada, estávamos orando por esse motivo, e na sexta-feira a irmã Selma nos enviou então uma mensagem agradecendo à igreja pelas orações em favor da sua filha Aline, e a cirurgia foi realizada na sexta-feira, foi retirado o tumor da cabeça dela e ela está bem. Então nós louvamos a Deus porque, mais uma vez, Deus pode manifestar o seu cuidado sobre a vida da Aline, ouvindo as nossas orações, atendendo também o nosso clamor. Outro motivo de gratidão é que ontem, dia 23 de janeiro, o Heitorzinho, meu neto, completou 2 anos de vida. Ontem foi o seu 2º aniversário e nós queremos expressar a nossa gratidão a Deus, porque Deus tem cuidado da vida do Heitor. Apesar de todas as lutas pelas quais ele tem passado, esse processo todo de fisioterapias para poder dar continuidade ao seu tratamento, mas Deus tem sido muito cuidadoso para com ele. Então nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. A Vanessa também continua pedindo as nossas orações em favor do seu pai, que está hospitalizado. Então eu gostaria que nós estivéssemos também intercedendo pela vida do pai da Vanessa. Também a irmã Selma pede oração também pela sua sogra, a mãe do Levi. Ela está ainda tratando a sua pneumonia, mas que o Senhor também esteja restaurando a saúde dela. Também vamos continuar orando pela saúde do pastor Antônio Augusto, pastor Gugu, que é bem conhecido aqui nosso, do Vale do Ribeira, a sua esposa, que também ainda estão se recuperando da Covid-19. E temos muitos motivos, meus irmãos, para agradecermos a Deus e também você deve ter com certeza o seu motivo de oração. Eu gostaria que você então se unisse a nós agora, neste momento, para nós orarmos juntos. Também lembro aqui agora a oração em favor do nosso irmão Oduvaldo. Esta semana agora, dia 28, ele vai ter uma consulta médica, onde vai ser feita toda uma avaliação geral do tratamento que está sendo feito até então, e a partir então desta consulta nós saberemos como será daqui para frente em relação ao seu tratamento. Então vamos continuar orando pela vida dele, pela vida da irmã Sandra, que estão lá em Barretos, mas nós louvamos a Deus porque o Senhor tem cuidado também da vida deles lá. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, somos imensamente gratos ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, na vida da tua igreja, na vida do teu povo, e por isso nós nos alegramos na tua presença.
A alegria do Senhor é a nossa força, que nos dá condições para nós enfrentarmos e resistirmos todas as batalhas da vida, todas as situações do dia a dia que vêm sobre nós. Mas obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Hoje nós queremos expressar a Ti a nossa gratidão pela vida da Aline, que na sexta-feira submeteu-se àquela cirurgia tão delicada, mas obrigado a Deus porque foi retirado o tumor da sua cabeça, obrigado pela junta médica que esteve ali realizando aquela cirurgia e que, para a glória do Senhor, foi muito bem sucedida e ela está bem. E como isto alegra o nosso coração, muito mais ainda o coração do irmão Levi, da irmã Selma e de toda a sua família. E, ó Deus, a alegria dessa família é a nossa alegria também. Agradecemos a Ti também, ó Deus, pela vida do Heitor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor lhe concedeu mais um ano de vida. E em meio a tantas lutas pelas quais o Heitor também tem passado, ó Deus, mas o Senhor tem manifestado sobre a sua vida a Tua bondade, a Tua fidelidade, sobre a vida do Rodrigo, sobre a vida da Marília. Obrigado, porque nós temos sido cercados por tanto amor do Senhor sobre as nossas vidas, pela Tua provisão, por todo o cuidado que o Senhor tem feito pela vida do Heitor em relação ao seu tratamento, em relação, ó Deus, a tudo aquilo que ele necessita para a continuidade do seu tratamento. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Pai, nesse momento agora também, quero colocar no Teu altar mais uma vez a vida do irmão Oduvaldo, que está lá em Barretos, juntamente com a sua esposa, a irmã Sandra. Ó Deus, a igreja do Senhor tem orado em favor dele. E nesta semana, quando ele vai ter esta consulta médica, Pai, nós pedimos que o Senhor dê discernimento, sabedoria aos médicos que vão estar com ele nesta consulta. Ó Deus, e que o Senhor realize o Teu querer na vida do irmão Oduvaldo. O Senhor sabe, ó Deus, o desejo que temos de que o Senhor faça ali um grande milagre na vida dele, e cremos que o Senhor tem poder para isto. Mas, ó Deus, nós entregamos esta causa em Tuas mãos, certos de que a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, e até aqui o Senhor tem sustentado a vida do Teu servo. Alivia, Deus, as suas dores, ó Deus, dá serenidade ao coração dele, dá paz ao seu coração, e continue cuidando do Teu servo. Pai amado, quero colocar também no Teu altar a vida do pastor Gugu, da irmã Ludovina, que ainda estão também recuperando-se da Covid-19, que o Senhor esteja ali, ó Deus, colocando a Tua mão sobre a vida deste casal, desta família, e que haja ali, ó Deus, a restauração do Senhor. Pai, quero colocar no Teu altar também todos os motivos de oração que estão sendo compartilhados neste momento conosco e também com o Senhor. Ó Deus, que os Teus olhares estejam voltados agora para cada um dos Teus filhos que estão expressando ao Senhor toda a sua esperança, toda a sua confiança, colocando no Teu altar, ó Deus, situações as mais diversas e para alguns até situações difíceis de serem resolvidas, enfermidades, algumas situações de desemprego, outros situações relacionadas à vida familiar, ó Deus, outros relacionados a situações emocionais. Pai, eu quero colocar cada um dos Teus filhos agora em Tuas mãos e que o Senhor realize, ó Deus, o Teu querer na vida dos Teus filhos. Mas nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, tem nos atendido. Embora reconheçamos que nós não somos merecedores de nada, absolutamente de nada, mas a graça do Senhor é tão maravilhosa, ó Deus, que nos sustenta, que nos move a continuarmos mantendo a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Os nossos olhares estão voltados somente para Ti, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Salvador e Senhor. Então, Senhor, abençoa o Teu povo. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu preciso
Eu sei que existe alguém que me ama.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 9, e nós leremos versículos de 1 até o versículo 5. E à luz desse texto eu gostaria de refletir com os irmãos nesta manhã sobre a sensibilidade de Jesus para os que sofrem. Leiamos então o texto. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. A sensibilidade de Jesus para os que sofrem. Eu gostaria de pensar com vocês nesta manhã. Ontem, dia 23 de janeiro, foi um dia muito especial para mim, porque celebramos o aniversário do meu neto, o Heitorzinho. Ele completou ontem 2 anos de vida, depois de ter vivido alguns momentos difíceis após o seu nascimento, por ter sido acometido de um AVC intrauterino, já no final, da gestação da Marília, a minha nora. E aí então, por causa deste AVC intrauterino, o Heitor teve uma paralisia cerebral. Então seu cérebro foi assim bastante comprometido e ele tem feito tratamento até o dia de hoje, depois de já ter passado já por várias cirurgias, se não me engano 5 cirurgias no cérebro, desde o seu nascimento, logo após o seu nascimento, já ficou na UTI, lá no Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, e ficou meses no hospital, e neste tempo, então, ele tem realizado vários tipos de tratamento para amenizar um pouco o seu problema, Ele tem feito tratamento com fisioterapia, com fonoaudiologia, e por ele apresentar algumas dificuldades cognitivas, como também motoras. A partir do momento, todos nós sabemos que uma mãe, a partir do momento em que se confirma aquela gravidez desejada, a mãe, o casal, eles vivem momentos assim de contagiante felicidade. E este foi também o sentimento do Rodrigo e da Marília quando eles souberam que eles estavam grávidos do Heitor. Eu jamais me esquecerei da forma como eles nos deram a notícia de que eu seria vovô. Quando de repente eles me enviaram um vídeo com uma linda canção, de composição inclusive do Rodrigo, tocada ali ao piano por ele, a Marília ao lado dele, e junto ao piano ali tinha um par de sapatinhos em cima do piano, e eles nos enviaram então este vídeo. Imaginem vocês qual foi a reação deste vovô aqui. Imaginem como foi a minha reação. E todos os pais, quando eles ficam grávidos, eles derramam sorrisos por onde passam, É aquele momento quando eles passam a escolher o nome da criança que vai nascer, e a mãe cumpre disciplinadamente as consultas de acompanhamento médico, enquanto que o pai se diverte lá com o crescimento da barriga, E aí então os dois juntos, eles se deliram com aqueles primeiros chutes do bebê na barriguinha da mamãe, já crescida, Quando eles ouvem pela primeira vez o coração do neném bater com toda a força da vida, e são momentos, meus irmãos, que os pais, eles não conseguem conter as lágrimas de emoção. E aí então, parece que o mundo, ele começa a girar em torno daquela criança que vai nascer. É aquele momento então, quando o casal pensa
na decoração do quarto, é aquele momento quando eles vão aos shoppings, né, na cidade para comprar o enxoval do bebê, é o chá de bebê, é chá de fraldas, é o bebê conforto, é a cadeirinha para o carro, é o carrinho de passeio e tantas outras coisas que vão surgindo, né, durante esse período da gestação até o nascimento do bebê. Ou seja, na vida deste casal parece que a vida nunca mais será a mesma. E aí então, passada essa euforia de felicidade, mas também num dado momento parece que o medo começa a roubar o espaço da alegria. Será que está tudo bem com o bebê? Será que o bebê ele foi bem formado, está bem formado? Será que ele é sadio? Será que ele nascerá bem? Será que ele nascerá perfeito? E aí então perguntas desse tipo começam então a rondar a cabeça da gente e aí, né, o coração desses pais grávidos começa então a ficar assim às vezes ansioso. E é interessante que quando tudo vai bem e o bebê nasce perfeito, quando o bebê nasce sadio, é uma maravilha, é uma festa. Agora, o mundo desaba por completo quando ainda na gravidez ou logo após o parto detecta-se alguma síndrome, alguma deficiência ou doença no bebê. Então, de repente, a criança sonhada, a criança idealizada dá lugar a uma criança não desejada. Isto porque são raros os casos, se é que há, né, de pais que desejam ou sonham ter uma criança especial. Eu não acredito que seja esse o desejo de todos os pais. E aí então, no meio deste sequestro emocional, a mãe tem alta da maternidade e ela então vai para casa sem qualquer estrutura psicológica ou emocional para ser mãe daquela criança especial. E numa situação dessa, meus irmãos, muitos pais ficam envoltos, né, num sentimento de, às vezes, de revolta. Ficam revoltados, amargurados, alguns acabam ficando sem vida própria, porque de repente tudo passou a centrar-se nos cuidados deste novo ser. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido com o Heitor que ter uma criança especial não é prenúncio de um futuro infeliz ou de uma vida futura infeliz. Ser especial não é uma fatalidade. A deficiência não é uma fatalidade. Pelo contrário, eu tenho aprendido, meus irmãos, com a experiência do meu neto, o Heitor, que você ter uma criança especial é, antes de tudo, uma grande oportunidade de você reaprender a amar de forma diferente. É uma oportunidade de você reaprender a amar de forma mais intensa, mais verdadeira e única. E eu posso testemunhar com muita alegria que isso tem acontecido com o Rodrigo, meu filho, a Marília, minha nora, em se tratando deste cuidado que eles têm para com o Heitor. O Rodrigo, ele é apaixonado pelo Heitor, a Marília, ela é apaixonada pelo Heitor, eles têm um amor tão profundo, eles têm um carinho tão profundo, eles têm um cuidado, um zelo tão profundo para com aquele menino que é algo assim impressionante. Mas eu jamais me esquecerei, quando numa manhã em Curitiba nós estávamos aguardando uma nova cirurgia que o Heitor iria submeter-se, se não me engano aquela seria a 5ª cirurgia, e ele então haveria de colocar uma válvula na sua cabeça. E estávamos aguardando o momento da cirurgia e foi assim, foram dias difíceis, tensos para todos nós. E eu me lembro que num dado momento eu levei o meu filho para o shopping Curitiba, fica bem próximo do Hospital Pequeno Príncipe, né?
O Heitor ainda estava no quarto, no bercinho, a Edneia estava lá também com ele, eu estava com o Rodrigo, e aí então, naquele momento, eu resolvi então sair com o Rodrigo, né? A Edneia ficou lá com o Heitor, no quarto, e eu fui para o shopping com o Rodrigo para tomarmos um lanche, né? Coisas que nós gostamos de fazer, comer bastante, comer bem. E lá naquele shopping, então, nós ficamos ali na praça da alimentação e conversamos muito. Conversamos ali bastante, foi um tempo muito precioso, até mesmo para nós aliviarmos um pouco toda aquela tensão que nós estávamos vivendo antes da cirurgia. E lá estávamos, pai e filho, conversando sobre tudo o que estava acontecendo com o Heitor. E aí então vários questionamentos o meu filho colocou ali sobre a mesa comigo, dizendo: pai, por que o meu filho nasceu assim? Por que o Heitor nasceu assim? Por que meu filho? Será que Deus se esqueceu de nós e deixou de nos amar? Como será a vida do Heitor daqui para frente? Como é que eu vou lidar com toda essa situação? Eu não sei o que será o amanhã. E aí então, conversa vai, conversa vem, e num dado momento ele disse assim: pai, como eu gostaria que o Heitor fosse uma criança normal. Como eu gostaria que o Heitor pudesse tocar violino comigo ou tocar piano junto comigo, né, ao meu lado, que ele pudesse jogar futebol com o avô. Eu não gosto de futebol, mas eu sei que o avô gosta, né? Que ele pudesse jogar futebol com o avô, jogar FIFA, jogar videogame com o avô, brincar na praia lá com o avô. Por que tem que ser assim, pai? Por que tem que ser desse jeito? E aí, meus irmãos, naquele momento, eu ouvi meu filho, e eu disse para ele que os mesmos questionamentos que ele tinha, eu também tinha. Os mesmos questionamentos dele eram os meus também. Por que, meu neto? Por que, o Heitor? E aí então eu disse para o Rodrigo: filho, Deus dá filhos especiais para pais especiais. E nós vamos aprender a entrarmos no mundo do Heitor. E ainda mais, filho, quero que você saiba que Deus, ele sabe da nossa dor. Deus, ele entende os nossos questionamentos, ele sabe dos nossos medos em relação sobre como é que nós vamos lidar com toda essa situação. Mas, filho, Deus está conosco. Ele não irá nos desamparar em nenhum momento. E ele vai nos ensinar a cuidarmos do Heitor. E ele vai cuidar do Heitor. Queridos, confesso a vocês que aceitar um filho especial não é fácil. Muitos pais, na verdade, nem ao menos consideram essa possibilidade. Mas Deus, ele tem uma palavra para o coração sofredor de pais e filhos e pessoas com esse tipo de sofrimento. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar algumas lições que eu aprendo nesse texto acerca dessa sensibilidade de Jesus sobre aqueles que sofrem por terem um filho especial. A sensibilidade de Jesus para os que sofrem. E a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, meus irmãos, eu vejo aqui a sensibilidade de Jesus diante da realidade do sofrimento. Versículos 1 ao 3 diz assim: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Queridos, os pais desse homem cego de nascença tiveram que carregar a dor de ver nascer um filho cego. Dor esta que era acentuada pela forma como aquela cultura lidava com a pessoa deficiente. Quando nós observamos aqui, por exemplo, as perguntas que os discípulos fazem para Jesus.
Porque para aquele povo, meus irmãos, alguém que nascia assim, ele nascia porque, pensavam eles, né? Ele nascia assim porque os seus pais haviam cometido algum pecado horroroso, específico. E então isso era como se fosse um castigo de Deus para que nascesse desta forma. Pensava-se também que o bebê, de alguma forma, havia cometido algum pecado ainda no ventre da mãe. Por isso nascera daquele jeito. Pensavam também que aquele bebê havia pecado, né, noutra vida, e agora, então, tendo a alma completado o ciclo de vida noutra vida, se transmigra para um novo corpo, ou seja, se reencarna. E aí então suporta o castigo devido àquela vida que já passou. Então esses eram os pensamentos da cultura daquela época. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que muitos ainda nos dias de hoje pensam desta forma. É triste eu dizer isto, mas muita gente ainda hoje pensa assim. Inclusive, há muitos crentes que se dizem evangélicos e que creem que o sofrimento na vida de alguém é sempre causado por algum pecado específico dos pais ou do próprio indivíduo. Estes chamam isto de legalidade, né? Aquela legalidade que foi aberta para que esse tipo de maldição acometesse então esta pessoa que está em sofrimento. E tantas outras explicações que as pessoas passam a dar por que nasceu daquele jeito ou desse jeito. E esses tipos de explicações, meus irmãos, para o problema do sofrimento de alguém com alguma deficiência, não ajuda em nada, não alivia a dor. Muito pelo contrário, aumenta mais o sofrimento ainda. Por quê? Porque a pessoa, ele encara o sofrimento como sendo sempre algum tipo de maldição divina específica ou relacionada a algum pecado ou pecados específicos e que precisa ser quebrada, né? E aí fala-se então em quebra de maldição. E meus irmãos, somente com esta quebra de maldição, a pessoa então especial terá a dor aliviada e a vida de volta. É assim que muitos pensam. Mas Jesus não vê assim. Jesus também não pensa assim. Ele não vê assim a razão para esse tipo de sofrimento. E outro detalhe importante é que, além do sofrimento dos pais, né, dos pais deste homem cego, aquele filho, ele também teve que suportar o sofrimento. Tanto da deficiência em si, né, no corpo, no caso a cegueira aqui, como também no coração e muito mais ainda, as consequências sociais da sua deficiência. Então aquele homem, né, ao longo da sua vida, agora já um adulto, mas desde criança, ele cresceu sob o estigma da maldição. Então ele tinha na sua mente de que seus pais pecaram ou ele pecou. E meus irmãos, aquele homem não tinha qualquer lugar na sociedade. Então, sendo seus pais de condição humilde, financeiramente falando, né, os seus pais não dando condições de sustentá-lo, e muito menos ele tendo condição de arrumar algum tipo de trabalho digno, então aquele homem cego de nascença, ele teve que crescer e aprender a se virar como um mendigo, um pedinte ali nas ruas de Jerusalém. E aí então, após ser curado, seus vizinhos, diz o texto, que depois que Jesus realiza a cura na vida deste homem, os seus vizinhos que o conheciam como mendigo, começaram então a perguntar, mas espera lá, não é este o homem que costumava ficar sentado lá pedindo esmolas? Mas irmãos, o que me chama a atenção aqui nesse texto é a sensibilidade de Jesus. A sensibilidade de Jesus. Quando o texto, já no início, nos diz, Jesus viu um homem cego de nascença. Ele viu o homem. Ele viu a realidade do sofrimento daquele homem.
Mas os discípulos, não. Os discípulos, eles observam Jesus vendo aquele cego de nascença, e a forma como eles veem aquele homem não foi da mesma forma como Jesus o viu. E é interessante, meus irmãos, que a forma como Jesus vê aquele moço, aquele homem, chamou a atenção dos discípulos. A forma como Jesus olhou para aquele homem foi algo assim tão impressionante que os apóstolos não se contiveram e lhe perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? E, meus irmãos, a resposta de Jesus foi aqui libertadora. Jesus disse: nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Então, meus irmãos, a sensibilidade de Jesus provocou os seus discípulos, incomodou-os, a ponto de levá-los a falar de uma forma que pensavam, que os eximia, na verdade, de qualquer responsabilidade com relação à dor ou à condição daquele homem cego de nascença. Jesus provoca, na verdade, a mente e o coração daqueles discípulos, mas eles não entendem, na verdade, ainda o olhar de Jesus. É como se, de repente, naquele momento, os discípulos olhassem para Jesus e dissessem: é verdade, mestre, é verdade, é muito triste o estado dele, né? Não é mesmo? É muito triste o estado deste homem. Mas quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Ou seja, a pergunta daqueles discípulos, meus irmãos, era como se eles estivessem dizendo: é verdade, a situação dele é triste, é muito triste, mas o problema é dele e dos pais dele. Não é mesmo, mestre? E Jesus respondeu: não, não é isso. Vocês estão completamente equivocados. Não é na causa desse sofrimento que vocês devem olhar, que vocês devem se concentrar, mas vocês precisam se concentrar no propósito dele. E aí Jesus então vai dizer que o propósito do sofrimento, de qualquer sofrimento, é a manifestação do poder de Deus na vida do sofredor. E nós temos parte nisso. Irmãos, é impressionante como que, em face à dor e ao sofrimento do outro, você já percebeu que nós, muitas vezes, estamos sempre prontos a buscar as causas? E quando nós queremos buscar as causas, nós questionamos, E nos brindamos com o sofrimento do outro, quando nós nos eximimos de servir, de ajudar, de acolher, de abençoar, e mais ainda, quando nós não queremos enxergar o propósito de Deus para a manifestação da glória de Deus na vida de quem está sofrendo. Portanto, antes de nós prosseguirmos com uma palavra de Deus para quem sofre com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, ou alguma síndrome severa, ou de uma doença crônica ou degenerativa, meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus a lidarmos com o sofrimento do outro. Nós precisamos ter a sensibilidade de Jesus para aprendermos a olhar o outro. A olhar o outro. Ele tem um nome, ele tem uma identidade, ele tem uma família, ele tem uma história. Mas como? Veja a pessoa deficiente, veja a pessoa especial, olhe para ela, veja a pessoa e o sofrimento da pessoa e depois vá ao encontro dela e ajude-a, abençoe a sua vida. Foi assim que Jesus fez. Jesus viu um homem. Aquele homem tinha um nome, ele tinha uma identidade, ele tinha uma família, mas ele também tinha um sofrimento. Ele era cego. E cego desde nascença. Mas Jesus foi ao encontro daquele homem cego de nascença.
Queridos, nós devemos ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus, uma vez que nós o conhecemos como nosso único Salvador e Senhor. Não se distancie dessas pessoas, não corte volta dessas pessoas, não saia do caminho para não ter que topá-las de frente, para que você tenha que fazer alguma coisa por ela. A grande verdade, meus irmãos, é que espera-se do cristão que ele seja como Jesus. Nós precisamos aprender a ver o sofrimento do próximo, em vez de nós ficarmos aí nos detendo nas causas do problema. Por que isto aconteceu? Por que isto? Por que aquilo? Por que nasceu assim? Será que é algum pecado? Será que é alguma maldição? Será que Deus está pesando a mão? Né? E muitas vezes nós estigmamos, lançamos culpa, lançamos medo. Às vezes colocamos ainda mais fardo, né? Sobre um fardo pesado sobre aquele que está sofrendo, ou sobre os pais daquele que sofre. Às vezes nós chegamos ao cúmulo de chegar e dizer, olha, você abriu legalidade em sua vida, por isso que o seu filho é assim, por isso que ele nasceu assim, por isso que você está sofrendo. Ah, esse é o seu karma, né? É o seu karma que você tem que aguentar. Ou talvez você dizer, olha, aprenda a conviver com isso, porque cada um tem os seus problemas. Mas falamos por falar, porque não queremos nos aproximar, porque nós não queremos ter essa capacidade de enxergar além, de enxergar a pessoa que tem coração, que tem sentimento, que sofre, que tem dor. Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, quando ele olha aquele homem cego de nascença, Jesus está nos ensinando a sermos sensíveis. Seja sensível, seja compassivo, seja misericordioso e vá ao encontro do outro para ajudá-lo a experimentar a obra de Deus na vida dele, porque o sofrimento pela qual ele está vivendo é real, é verdadeiro. Ele pode ser cego, ele pode ser surdo, não é? Ele pode ter uma paralisia cerebral, ele pode ser um cadeirante, ele pode ser um paralítico. O sofrimento é real. Mas além do sofrimento, ele tem um nome, ele tem uma identidade. Ele precisa de um abraço, ele precisa de um sorriso, ele precisa de uma palavra. Jesus, ele viu aquele homem porque ele percebeu que o sofrimento dele era real há muitos anos. Porque ele estava ali à beira do caminho há muitos anos, sofrendo por causa daquela cegueira. Mas Jesus viu aquele homem. Querido, você precisa enxergar. Você precisa ver aquele que está à sua volta, aquela pessoa especial que está sofrendo por ela ser assim. Aqueles pais que sofrem pelos seus filhos de serem assim especiais. Precisamos ter a sensibilidade de Jesus, de ver a pessoa, de ver aquele que está sofrendo, porque ele sofre, ele tem coração, ele tem sentimento, é a realidade que ele está vivendo, e nós precisamos encarar essa realidade com coração compassivo. A segunda lição que eu aprendo aqui nesse texto, quando nós observamos a sensibilidade de Jesus para os que sofrem, eu vejo aqui a sensibilidade de Jesus diante do desafio de servir. Versículo 4 diz assim, Jesus diz assim, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. E aí então, nos versículos seguintes desse texto, Jesus serviu aquele homem, manifestando do seu poder, curando aquele homem. E Jesus então cumpriu a tarefa que lhe foi dada, tarefa que fora dada pelo seu Pai, de curar os enfermos. E aquele homem então foi por ele curado. Só Jesus tem poder, meus irmãos, para curar nossas enfermidades. Somente ele tem esse poder. Mas
Ele quer usar-nos também como instrumentos da sua graça para aliviarmos a dor, para aliviarmos o sofrimento daqueles que sofrem ao nosso redor. Como é que nós podemos servir de auxílio para quem está sofrendo? Aos pais que geralmente acabam sofrendo muito mais do que o próprio filho ou filha em seu sofrimento. Como é que nós podemos servir de auxílio às pessoas especiais que apresentam alguma síndrome ou alguma doença crônica? Como é que nós podemos ser canais de bênção para que a obra de Deus se manifeste na vida dessas pessoas que cruzam o nosso caminho? Como é que nós podemos exercer o ministério de misericórdia junto aos que estão mais sofrendo ao nosso redor? Sabe, meus irmãos, a nossa vida, ela precisa refletir uma alegria inabalável no Senhor que nos permite abraçar uma vida de sofrimento por causa de alguma deficiência ou por ele ser especial. Nós precisamos dizer a essas pessoas especiais que a vida com alguma deficiência e com Jesus é definitivamente melhor do que um corpo saudável sem Cristo. A vida com deficiência é difícil? Claro que é. E como é? Porque muitas vezes a deficiência ela é cara. É cara financeiramente, é cara emocionalmente e relacionalmente. Por isso, meus irmãos, eu creio que a igreja ela precisa estar aberta a essa realidade. E o papel da igreja é acolher pessoas especiais, é acolher o surdo, é acolher o cego, é acolher o paralítico, é acolher aquele que tem paralisia cerebral, é acolher aqueles que estão sofrendo. O papel da igreja é dar condições para receber essas pessoas e, de alguma forma, ser um canal de bênção na vida delas. A igreja precisa apoiar, ela precisa encorajar a inclusão de pessoas com necessidades especiais, para que elas se sintam amadas, para que elas se sintam valorizadas pela igreja, pelas pessoas ao seu redor. Irmãos, nós precisamos cultivar relacionamentos de apoio aos pais que sofrem por terem seus filhos especiais. E é neste momento que nós precisamos nos esforçar para abraçá-los, para levar-lhes uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, auxiliando-os naquilo que for preciso, seja financeiramente, seja através de algumas ações práticas no dia a dia, para que nós possamos ajudá-los a crescerem na fé, para que a esperança deles se renove a cada dia. Irmãos, eu aprendo aqui com Jesus que nós precisamos servir de canal para a manifestação da glória de Deus, da obra de Deus na vida das pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Ah, queridos, que o Senhor nos ajude a exercermos o ministério de misericórdia junto às pessoas especiais, com síndromes, com doenças crônicas, porque eles estão perto de nós. E Jesus as ama da mesma forma como Ele nos ama. Precisamos ajudar estes pais. Precisamos ser um canal da graça de Deus e da bênção de Deus na vida dos pais que têm filhos especiais, porque os pais também sofrem tanto quanto os filhos estão sofrendo. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos nesta manhã que nós precisamos ter a mesma sensibilidade de Jesus diante da realidade do sofrimento, principalmente quando se trata de pessoas especiais que estão ao nosso redor. Aprendemos nesta manhã que nós precisamos ter a mesma sensibilidade de Jesus em servir aqueles que estão sofrendo ao nosso redor, principalmente aos pais que têm um filho especial, como também aqueles que apresentam algum tipo de deficiência. Eles precisam do nosso abraço, eles precisam do nosso apoio,
da nossa palavra de carinho. Por isso que Jesus aqui no texto ele vai se referir aos discípulos dizendo, olha, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. E meus irmãos, Deus tem nos dado esta tarefa de sermos o canal da graça de Deus e da bênção de Deus na vida daqueles que estão ao nosso redor sofrendo. Sofrendo. Pais estão sofrendo. Deus me deu um neto especial. Heitor, ele é especial. Para mim, especial duas vezes. Especial porque por apresentar realmente algumas deficiências, algumas limitações por conta da sua paralisia cerebral, mas ele é especial porque ele nasceu, ele está entre nós. Ele é especial porque nele e através dele, Deus tem cumprido os seus propósitos. E o Heitor, ele tem sido um motivo de alegria para todos nós. Com todas as limitações que ele apresenta, né, por conta dessa situação que ele teve por causa do AVC, mas ontem ele fez aniversário, 2 anos de vida, e que bênção. Mas quantas coisas aconteceram até aqui, quantas lutas passamos até aqui, mas ele é lindo, ele é muito lindo, ele tem uma gargalhada linda, e eu vejo nele a glória de Deus se manifestando dia após dia, através dos milagres que Deus já tem realizado na vida dele, como também em nossas vidas, na vida dos seus pais. Heitor é um milagre de Deus nas nossas vidas. E eu particularmente, meus irmãos, creio que ele nasceu para a glória de Deus e para que os propósitos de Deus se realizem na vida dele e através da vida dele em nossas vidas. Deus, ele quer manifestar a obra de Jesus na sua vida e através da sua vida, para que você possa ter no seu coração a mesma sensibilidade que Jesus teve, de olhar a realidade daqueles que sofrem e de você poder estender a sua mão e acolher aqueles que sofrem, acolher aqueles que são especiais, aquele que tem síndrome de Down, aquele que tem autismo, aquele que é cego, aquele que é surdo. De alguma forma, sermos o canal de bênção na vida dessas pessoas. Que Deus nos abençoe neste dia e que Deus abençoe a sua vida. E se porventura você tem um filho especial ou está passando por algum tipo de sofrimento, Jesus está olhando para você. Jesus conhece a sua dor. Jesus conhece a realidade que você está passando e vivendo aí na sua casa. Ele se importa com você e Ele quer abençoar a sua vida. Olhe para Jesus também. Creia nele. Entregue-se totalmente a Ele. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Os seus olhos sempre atentos permanecem, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Queridos, que alegria podermos ter participado juntos do culto neste dia. E neste momento nós estamos encerrando este momento de adoração, de culto, e rogamos ao Senhor que ao longo dessa semana você seja ricamente abençoado por Deus. Que a cada dia você possa provar, experimentar da bondade e da fidelidade do Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo culto desta manhã, pela tua presença conosco, pelos louvores que foram entoados, ó Deus, para a glória do teu santo nome, pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração. E eu quero neste momento, ó Deus, pedir a tua bênção sobre o teu povo, sobre todos aqueles que têm, ó Deus, buscado a tua face e que em meio às lutas do dia a dia têm aprendido a caminhar na total dependência do Senhor. Deus, estenda a tua mão de graça, de poder, de misericórdia e abençoa todo o teu povo. Assim nós oramos, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas serva sou, apenas serva e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisso também. Basta minha graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que um vencedor. Oh, vencedor.